Agradecemos os pronunciamentos realizados e agora o senhor ministro Luiz Roberto Barroso está novamente com a palavra para apresentar-nos o balanço de 1 ano de gestão. Boa noite a todos. Tenho muito prazer e muita alegria de estar abrindo esse encontro. Considero que uma das maiores realizações da gestão até agora foi ter abolido a nominata, que obrigava todos os oradores a repetirem nome por nome todos os que a integravam. De modo que cumprimento todos os presentes, todos os magistrados e servidores na pessoa do meu queridíssimo amigo, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, com quem tenho a alegria de compartilhar essa aventura que é prestar jurisdição no Brasil a partir do Supremo Tribunal Federal. Eu sempre gosto de dizer que poder agradecer é uma bênção e, portanto, eu não poderia deixar de agradecer algumas pessoas que tornaram esse evento possível, começando pelo presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Aliás, agradecer ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na pessoa do seu presidente, Dorival Renato Pavan. Gostaria de cumprimentar toda a minha equipe, na pessoa da Leila Mascarenhas. Gostaria de cumprimentar os presidentes de tribunais superiores, nas pessoas dos meus queridíssimos amigos Herman Benjamin, Aloysio da Veiga e Joseli Camelo, e todos os servidores do Poder Judiciário, e agradecer muito especialmente a todos os juízes e desembargadores que estão presentes aqui nessa data. Essa é uma reunião, eu diria, mais de trabalho, propriamente, do que um momento de retórica, de discursos de abertura. Portanto, eu dividi essa apresentação em 3 partes. Numa primeira, para apresentar os números do Judiciário, para que todos tenhamos as informações adequadas de onde nós estamos em termos de prestação jurisdicional. O segundo capítulo, para narrar um pouco o que foi possível fazer nesse ano de gestão. E um terceiro capítulo breve sobre as metas, as nossas propostas para o futuro. Quando eu tomei posse no Supremo e no CNJ em setembro do ano passado, uma das minhas principais proposições era buscar a pacificação do país. A verdade é que alguns fatos mantiveram o país um pouco agitado, mas a verdade é que nós vivemos a mais absoluta normalidade institucional, com relações harmoniosas, independentes, mas harmoniosas, entre todos os poderes, mas, de qualquer forma, um pouco frustrado nesse propósito de fazer com que as pessoas todas voltassem a sentar em torno da mesma mesa, com civilidade, o que acho que nós estamos conseguindo aos poucos, e sempre lembrando que uma democracia tem lugar para liberais, para conservadores, para progressistas, e, portanto, a recuperação da civilidade, a capacidade de todos nós podermos conversar, colocar as ideias na mesa, com civilidade, com educação, com respeito e consideração pelo outro, é um esforço que todos nós precisamos fazer a partir do Poder Judiciário. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade plural, aberta e democrática, como nós queremos para o Brasil. Pensamento único é coisas de ditadura. E, portanto, nós pensamos diferentes nesse judiciário com seus 18 mil juízes, mas nós prezamos os valores que nos reúnem aqui de realização da justiça, de busca da verdade possível e de preservação da dignidade de todas as pessoas. Eu gostaria, portanto, de começar repassando os números do Judiciário para estarmos todos na mesma página, na compreensão do momento que nós vivemos e dos esforços
que nós precisamos fazer. De modo que vou, correndo, com brevidade, tratar dos números da justiça brasileira, integridade e qualidade, eficiência, direitos humanos, decisões relevantes do Supremo, desjudicialização, linguagem simples, sustentabilidade, metas do Poder Judiciário e tecnologia para apresentarmos o Portal Único do Poder Judiciário. E, portanto, eu vou correr. Os números da justiça brasileira: nós somos 18.858 juízes, temos 280.744 servidores e temos, nesse momento, medidos a partir de outubro de 2024, 82.791.000 processos, o que é um recorde mundial, diga-se de passagem. O tempo médio de duração dos processos pendentes tem sido de 4 anos. O tempo médio de duração das execuções fiscais pendentes, 7 anos. O tempo médio de duração dos processos pendentes, excluídas as execuções fiscais, 2 anos e 11 meses, quase 3 anos. É ruim, mas já é bem melhor do que já foi. E o tempo médio dos processos baixados em 2023 foi de 2 anos e 9 meses, e nós temos o judiciário mais produtivo do planeta. O número de juízes no Brasil por 100 mil habitantes é de 8,5, ao passo que na Europa é de 21,9. O número médio de processos por juiz na Europa é de 68,4, no Brasil é de 4.390. Uma estatística que faz com que nós tenhamos inveja da carga de trabalho dos juízes europeus, mas orgulho do trabalho que nós conseguimos prestar e fazer com qualidade adequada. O judiciário brasileiro custa 132 bilhões e 800 milhões de reais, 1,2% do PIB, porém, pela estatística, esse percentual do PIB vem caindo acentuadamente nos últimos anos. O Poder Judiciário arrecada 68,74 bilhões e, portanto, isso em 2023, 52% das despesas totais do Judiciário são arrecadadas pela nossa atuação. Queria reclamar de quem colocou a minha foto justamente no custo da justiça do Poder Judiciário. Nós arrecadamos, e aqui a composição de como nós arrecadamos em execuções fiscais, taxas e emolumentos, imposto causa mortes, execuções previdenciárias, imposto de renda e as penalidades, mas ali embaixo uma observação muito importante. A União, os estados e os municípios não pagam taxa judiciária nem custas. E cerca de 50% dos processos do país tramitam em gratuidade de justiça. Ou seja, se todo mundo que não paga, pagasse, o judiciário seria superavitário. E, portanto, o judiciário subsidia a sociedade brasileira no uso dos seus órgãos, das suas instituições, para que nós possamos prestar uma justiça tão abrangente quanto possível, com a maior quantidade de acesso possível. Agora, eu gostaria de passar para algumas pautas que foram especialmente importantes para a minha gestão. Eu queria dizer aqui uma gestão que tem sido feita em cooperação com todos os presidentes de tribunais, tenho comparecido ao CONCEPRE, tenho me reunido com os presidentes de tribunais regionais federais, com os presidentes de tribunais do trabalho, com os presidentes de tribunais eleitorais. Ninguém nessa vida é bom demais e ninguém nessa vida é bom sozinho. E, portanto, tudo o que nós fomos capazes de fazer foi um processo cooperativo, eu diria, de autogoverno coletivo do Judiciário, entre o Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e os diferentes tribunais de justiça. 3 capítulos importantes sobre a integridade e a qualidade do Poder Judiciário. Nós criamos o Exame Nacional de Magistratura, fizemos o primeiro exame nacional sob a coordenação do ministro Mauro Campbell, que à época dirigia a Enfam e a quem eu cumprimento pelo trabalho primoroso que desempenhou. Tivemos 40 mil inscritos, compareceram 32 mil, aprovamos um pouco mais de 7 mil, com 2 mil candidatos negros
13 mil indígenas e 608 pessoas com deficiência. Fizemos o segundo ENAM, sob a condução, já agora, do ministro Benedito Gonçalves, 33 mil inscritos, 23 mil compareceram, aprovamos em números redondos 4 mil candidatos, com 1.160 candidatos negros, 4 indígenas, 448 candidatos com deficiência. Como todos estarão lembrados, os tribunais continuam com a sua integral autonomia para realizarem os seus concursos. Apenas a inscrição no concurso depende da prévia habilitação no exame nacional. Nós temos hoje um banco de 11 mil candidatos, que é um número bastante satisfatório, tendo elevado a nota mínima de aprovação para 7, salvo a nota de mínima para os candidatos negros, indígenas e com deficiência. E criamos também um exame nacional de cartórios pela mesma lógica de um choque de qualidade, padrão nacional e integridade, e, portanto, os tribunais continuam com a competência para organizarem os seus concursos de cartórios, mas, previamente, é preciso que tenham sido aprovados no exame nacional, que será conduzido pela Corregedoria Nacional de Justiça e, portanto, ainda uma vez, neste caso específico, sob a coordenação do ministro Mauro Campbell Marques. E aqui eu queria celebrar um fato que foi a realização, 36 anos depois do início de vigência da Constituição de 88, do primeiro concurso público para preenchimento das serventias extrajudiciais em Alagoas. Queria aqui registrar o trabalho relevantíssimo feito pelo desembargador do Tribunal de Justiça, Marcelo Berti, que conduziu o certame com todas as dificuldades enfrentadas. Queria cumprimentar também o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Fernando Tourinho, que nas horas decisivas esteve ao lado da realização do concurso, e o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fernando Torres Garcia, pelo apoio que deu com o fornecimento de desembargadores e de mão de obra altamente qualificada para que o concurso chegasse a bom termo. A atuação correicional do Conselho Nacional de Justiça é muito importante, é conduzida pela Corregedoria, mas veja que os números são números ínfimos, considerando o volume de juízes que existem no Brasil. Portanto, a correição é uma atividade muito importante, mas o grande papel do Conselho Nacional de Justiça é traçar políticas públicas e ter dados suficientes para nós tomarmos as decisões adequadas. E, portanto, esses números demonstram que nós punimos uma quantidade limitada de juízes, mas que o Poder Judiciário não compactua com as coisas erradas quando elas aconteçam. E, a propósito, eu fiz esse registro, gostaria de ter feito, aliás, esse registro mais detalhadamente no início da nossa conversa, mas abro aqui um parênteses. Nós mantivemos a realização deste encontro nacional aqui em Mato Grosso do Sul por um conjunto de razões. A começar pela primeira e mais importante que nós aprendemos desde o início da nossa formação jurídica. Nós não julgamos, nós não pré-julgamos, nós só condenamos ao final do devido processo legal. E, portanto, não realizar o encontro aqui em Mato Grosso do Sul seria um pré-julgamento que não corresponde à maneira como nós achamos que a vida deve ser vivida. Evidentemente, ao final do devido processo legal, onde acontecer, se tiver acontecido coisa errada, nós estamos aqui para as sanções adequadas, mas não antes da hora. Em segundo lugar, nós temos que considerar que o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul tem centenas de magistrados entre desembargadores e juízes e, consequentemente, nós cancelarmos, porque há uma investigação sobre 3 pessoas, seria, na verdade, um desprestígio para todo o judiciário, que, aliás, tem uma reputação elevada no cenário nacional. E, por fim, todos nós sabemos, as instituições são maiores do que as pessoas que eventualmente possam ter
cometido erros, se tiverem cometido erros. E eu gosto sempre de usar uma metáfora que me parece muito importante e ela é relevante para a nossa própria autoestima. É que as instituições, como é o poder judiciário, as instituições são como autoestradas. As autoestradas levam pessoas de um local para outro, transportam mercadorias de um local para outro, permite que as famílias se reúnam, permitem que o comércio fique abastecido. As autoestradas são coisas formidáveis. Vez por outra, numa autoestrada, acontece um acidente. Se alguém for narrar a história de uma autoestrada focado apenas nos acidentes, não estará contando a história real, não estará contando a história verdadeira, não estará fazendo justiça à autoestrada. E assim é com as instituições. Nós julgamos 35 milhões de processos por ano. Esse é o volume da atuação do Poder Judiciário. Nós decidimos questões de família importantíssimas, questões de sucessões importantíssimas, questões empresariais importantíssimas, questão de probidade administrativa importantíssima. Nós fazemos coisas formidáveis pelo Brasil. Vez por outra acontece um acidente. Mas essa não é a história da instituição Poder Judiciário. E é muito importante ter isso em mente. É verdade que os acidentes é que viram notícia. É pena que seja assim, mas é da condição humana. Um avião que decola e pousa adequadamente não é notícia. Só há notícia quando acontecem acidentes. Mas eu gostaria de dizer e de lembrar que, apesar dos raros acidentes, nós prestamos um serviço de 35 milhões de processos por ano, o que é um recorde mundial, e nós temos muitos motivos para nos orgulharmos do Poder Judiciário brasileiro. Nós detectamos, examinando o Justiça em Números e em conversa com os tribunais de todo o país, 2 grandes gargalos estavam nas execuções fiscais e nas ações previdenciárias, e, portanto, nós temos enfrentado as execuções fiscais com medidas que produziram um impacto extremamente relevante. A possibilidade da extinção de execuções de baixo valor, a exigência de prévio protesto da certidão da dívida ativa. Nós fizemos uma pesquisa, agora temos um economista no Supremo e no CNJ que faz as contas. Eu considero que, para saber qual é a decisão justa, a gente tem que saber quem paga a conta. E uma pesquisa realizada a meu pedido apurou que, nos protestos da certidão de dívida ativa, a recuperação do crédito é de cerca de 20% ou mais. E, no caso das execuções fiscais, a recuperação do crédito é, em média, menos de 2%. Ou seja, o protesto da certidão de dívida ativa arrecada mais de 10 vezes o que se recupera com o ajuizamento da execução fiscal. E, por essa razão, em nome do princípio constitucional da eficiência, nós tornamos obrigatório o protesto da certidão da dívida ativa. E os municípios já aumentaram de maneira muito significativa a sua arrecadação com essa providência, e o número de ações de execução fiscal ajuizadas caiu drasticamente. Nós determinamos que os cartórios de notas e registros comuniquem às prefeituras as mudanças de titularidade do imóvel, para que nem o protesto, nem a execução fiscal sejam ajuizados ou apresentados em face da pessoa errada. Fizemos acordos e portarias conjuntas com inúmeros tribunais de justiça, TRFs, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradorias do Estado, Procuradorias do Município, e já baixamos, esse slide foi feito alguns dias atrás, mais de 7 milhões de execuções fiscais, e ainda ontem recebi do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo a informação de que só em São Paulo foram extintas 3,9 milhões de execuções fiscais. Em matéria de ações previdenciárias, nós aprovamos, que impacta sobretudo a Justiça Federal, a teleperícia,
a unificação da quesitação do laudo administrativo e judicial, portanto, agora é o mesmo laudo com a mesma quesitação na fase administrativa e na fase judicial, que vai simplificar imensamente esses julgamentos. Automatizamos o cumprimento das decisões de benefícios assistenciais e por incapacidade de valor mínimo, que são a maior parte, e fizemos um conjunto de enunciados administrativos em que o INSS vai deferir administrativamente, fazer acordo no que já está ajuizado, não recorrer no que tenha perdido ou desistir dos recursos. Nós temos 5 milhões de ações previdenciárias no Brasil. Depois de servidores públicos, é a maior concentração de ações e, por isso, nós estamos enfrentando essa matéria e criamos um painel para monitorar essas estatísticas. Em tema de direitos humanos, nós tomamos medidas em relação à paridade de gênero no último dia da sua gestão, já com o meu apoio. A ministra Rosa Weber aprovou a resolução que prevê a paridade de gênero nas promoções por merecimento. Não me é indiferente o fato de que alguns desembargadores e algumas pessoas, e alguns juízes, sobretudo, foram prejudicados nas suas expectativas de promoção, e eu lamento sentidamente que algumas expectativas tenham sido frustradas, mas nós precisávamos empurrar a história na direção certa e ter este grau de paridade de gênero. Nós temos na magistratura brasileira cerca de 40% de mulheres no primeiro grau de jurisdição, onde se entra por concurso público e por mérito. E tínhamos menos de 20% de mulheres nos tribunais, onde o acesso, evidentemente, depende já de algum tipo de valoração política. E, portanto, nós implantamos esta resolução, implementamos a resolução. São Paulo foi o primeiro nas listas exclusivamente femininas, enfrentando algum grau de resistência, inclusive judicializada. E hoje nós temos, seguindo essa nova regra, mais de 14 mulheres que em alguns meses foram promovidas em listas exclusivamente femininas. Me penitencio se tiver alguma desatualização nesses dados, mas já fizeram listas estritamente femininas. Goiás, Maranhão, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, também sediado em São Paulo. Quanto à equidade racial, no Exame Nacional de Magistratura, nós tivemos uma nota mínima de 5 para os candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência, o que permitiu que nós já tenhamos aprovado nos 2 ENAMs cerca de 3 mil pessoas que se identificam como negras, de acordo, pretas ou pardas, de acordo com exames de heteroidentificação feitos pelos tribunais, e nós acreditamos que esse seja um passo importante para fazer com que a demografia do Poder Judiciário fique mais parecida com a demografia da sociedade brasileira. Conseguimos 750 bolsas de estudo em escolas da magistratura e cursos preparatórios para os 750 candidatos negros melhor classificados no Exame Nacional, e estamos pagando para os 100 primeiros colocados bolsas de R$3.000, uma bolsa mensal que acaba de começar a ser paga, um dinheiro que nós arrecadamos na iniciativa privada e que é administrado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, não passa nenhum centavo de recursos pelo Conselho Nacional de Justiça, e nós acabamos de aprovar o protocolo para julgamento com perspectiva racial, e temos esse painel que procura demonstrar os avanços nessa área. Fizemos no CNJ o plano Pena Justa, coordenado pelo juiz Luiz Lanfredi, está no Supremo para homologação. Espero que em breve nós consigamos ter essa homologação. O sistema prisional foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como um espaço em que há um estado de coisas inconstitucional, e nós precisamos enfrentar esse problema, porque o sistema prisional no Brasil passou a ser o escritório da criminalidade e, portanto, enfrentar as dificuldades do sistema prisional é enfrentar a criminalidade fora
do sistema prisional. Conseguimos regulamentar o juiz de garantias e, ainda nessa matéria, nós conseguimos repassar 205 milhões de reais para combater, para a conta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. E aqui queria muito especialmente cumprimentar os presidentes Alberto Delgado, Fernando Quadros e Ricardo Martins Costa pelo trabalho notável de recuperação do Judiciário do Rio Grande do Sul e fazê-lo retomar o seu funcionamento normal num prazo especialmente breve, com grande esforço pessoal de todos os servidores. O Brasil se orgulha do que vocês fizeram no Rio Grande do Sul. Nós fizemos o Mapa Nacional do Tribunal do Júri, nós vínhamos investindo muita energia em mutirões para a realização de sessões de julgamento, mas o mapa nos ajudou a descobrir que o maior congestionamento não está na sessão de julgamento, e sim na fase de pronúncia, e nós agora estamos procurando equacionar entre CNJ e Supremo uma forma de enfrentarmos as dificuldades de eficiência nos julgamentos pelo Tribunal do Júri. Espero que nós possamos avançar em breve nessa matéria, mas já conseguimos, com o Mapa Nacional do Tribunal do Júri, um bom diagnóstico da situação e, sobretudo, da deficiência nas investigações de homicídio no Brasil. O índice de apuração é muito baixo. O Brasil tem mais de 40 mil homicídios por ano. É um dos maiores índices de homicídio do mundo e nós precisamos ter isso no nosso radar, porque este é um problema grave. A América Latina é o continente mais violento do mundo e o Brasil, infelizmente, é um dos países mais violentos do mundo. Nós tivemos decisões especialmente importantes do Supremo que eu gostaria de mencionar, organizando a questão da judicialização da saúde, um acordo que eu me empenhei muito pessoalmente, junto com o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, conseguimos fazer um acordo, talvez o maior acordo ambiental da história, de 170 bilhões de reais para os estados, para a recuperação ambiental e para as vítimas. Conseguimos julgar a questão de assédio judicial a jornalistas, a questão das drogas, estabelecendo uma quantidade de 40 gramas que distingue tráfico de consumo pessoal, de porte para consumo pessoal. O Supremo não descriminalizou as drogas, a despenalização tinha sido decisão do Congresso. O que nós fizemos foi estabelecer qual a quantidade distingue tráfico de usuário, porque se não houvesse uma fixação judicial dessa quantidade, quem fazia esta fixação era a polícia, a autoridade policial, no momento da prisão em flagrante. E todas as estatísticas que nós apuramos no Supremo documentavam que a mesma quantidade nos bairros mais nobres de qualquer cidade eram considerado porte para consumo pessoal e na periferia era considerado tráfico, portanto, uma forma de discriminação. Além do que, se tem uma política pública que não funciona em matéria de drogas, como a experiência tem demonstrado, é prender maciçamente meninos pobres de periferia por pequenas quantidades de drogas e colocá-los no sistema prisional, onde eles, primários e de bons antecedentes, vão rapidamente engrossar as fileiras da criminalidade organizada. A política de drogas, na visão da presidência do Supremo, da maior parte dos ministros do Supremo, a política de drogas deve ser seguir o dinheiro, monitorar fronteiras e ir atrás dos grandes carregamentos. Prender menino pobre de periferia não afetou minimamente o poder que o tráfico, infelizmente, ainda exerce sobre as comunidades pobres brasileiras. Nós fizemos, essa é uma das minhas predileções ao longo da gestão, queria agradecer a ampla adesão de todos os tribunais ao Pacto pela Linguagem Simples, que é muito simples. O Pacto pela Linguagem Simples significa falar com o sujeito,
verbo e predicado. E sempre que possível, nessa ordem, sem a necessidade de chamar o Supremo Tribunal Federal de sumo aerópago, que provavelmente foi a expressão mais cafona que me lembro de ter lido nos últimos tempos. Nós, no Supremo, passamos a fazer, depois de todos os julgamentos de plenário, uma informação à sociedade, que eu recomendo aos tribunais, sempre que houver uma decisão importante, pegar um juiz que esteja familiarizado com o caso e alguém da Secretaria de Comunicação Social e fazer uma explicação em linguagem tão simples quanto possível e acessível à população do que foi julgado. Porque nós já decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Ser juiz é estar preparado para contrariar, no mínimo, uma das partes. E, frequentemente, as duas saem com algum grau de queixa. Em algumas matérias, a gente tem que decidir ou contra o governo, que diz que nós não temos responsabilidade fiscal, ou contra o contribuinte, que diz que nós somos fazendários. Nós temos que decidir questões que envolvem, às vezes, interesses de fazendeiros de um lado e de comunidades indígenas do outro. Não importa a decisão que a gente tome, um dos lados vai ficar infeliz e vai vocalizar a sua queixa. De modo que juiz é um profissional que tem que ser bem analisado, porque tem que estar preparado para lidar com algum grau de rejeição, de crítica justa, de crítica injusta, de crítica construtiva, de crítica destrutiva. Nós temos que lidar com sobriedade e com resignação com esse tipo de inconformismo, faz parte da vida que nós escolhemos viver. Porém, ser criticado por não gostar do que a gente decidiu é diferente de sermos criticados porque não entenderam o que a gente decidiu. E, portanto, esse esforço de comunicação faz muita diferença. E, por fim, esta sim, a menina dos meus olhos, a padronização das emendas. O Brasil mudou, desde o Código de Processo Civil de 2015, para um sistema de precedentes. E, portanto, a capacidade de localizar os precedentes com alguma facilidade se tornou indispensável para a boa função jurisdicional. Para localizarmos os precedentes com alguma facilidade, é preciso que eles sejam catalogados de forma racional. E para que eles sejam catalogados de forma racional, é preciso padronizar as emendas de uma forma bem simplesinha. 4 itens, na verdade, fora o cabeçalho. Um parágrafo descrevendo o caso e exame, que é o fato relevante e o que se pediu naquela ação. 2, qual é a questão jurídica em discussão. 3, qual é o fundamento da decisão. 4, o dispositivo. Recurso provido, recurso desprovido, cautelar concedida, cautelar denegada. Uma tese, se for o caso de se formular uma tese, e depois, brevissimamente, a jurisprudência relevante citada e a legislação que tenha eventualmente sido citada. Essa vai ser uma revolução na capacidade da sociedade compreender o judiciário e uma revolução para a vida dos juízes. Nós temos em desenvolvimento no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e no Tribunal de Justiça do Paraná 2 projetos independentes de inteligência artificial para localização de precedentes. No caso do TRT4, eu mesmo estive lá. A ideia é um programa que vai ter uma página com 2 colunas. Numa coluna, depois de ler a inicial e a contestação, o programa vai dizer quais são as questões jurídicas em discussão. E na outra coluna, vai levantar os precedentes qualificados que cuidam daquela questão. Precedentes qualificados entendidos como as decisões do Supremo em repercussão geral, em ação direta, e as decisões do STJ em recursos repetitivos. Está em desenvolvimento ainda. O pessoal da TI gosta muito de usar essa expressão. Está em desenvolvimento. Ou, com todo respeito e carinho, eles sempre prometem alguma coisa desde o ano passado para o ano que vem. Mas às vezes chega, como nós veremos no final dessa apresentação.
que, aliás, já está próximo. Portanto, eu queria fazer um apelo aos tribunais, até o meu amigo Herman Benjamin, de toda a vida, que fazia umas emendas bem compridas, já se comprometeu pessoalmente comigo que vai adotar esse modelo. E eu queria agradecer os tribunais. E eu queria agradecer os tribunais. Tem o seguinte, o relator tem todo o direito, não é o dever, porque foi uma recomendação, tem todo o direito de fazer a ementa no padrão. Se ele não fizer, vai ser feito por um programa de inteligência artificial já desenvolvido, de modo que quem preferir não ter a autoria da ementa, ela vai ser feita sim. E vai ser feita porque, como disse, nós precisamos catalogar adequadamente os precedentes, porque o respeito aos precedentes simplifica a prestação jurisdicional, aumenta a eficiência, traz isonomia e melhora a vida dos juízes de uma maneira geral. Em matéria de sustentabilidade, nós fizemos uma articulação com os dois outros poderes, um pacto pela transformação ecológica. No âmbito do judiciário, nós nos obrigamos a dar prioridade para os processos relacionados a conflitos fundiários e questões ambientais, promover a digitalização dos livros cartorários de imóveis, sobretudo na região norte, para podermos monitorar a grilagem e autoria de desmatamentos, a determinação a todos os tribunais do país para apresentarem o seu plano de descarbonização ao Conselho Nacional de Justiça e o Pacto Nacional do Judiciário pela Sustentabilidade. E nós, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e só vou mencionar isso porque pode servir eventualmente de inspiração, nós fizemos contratos para uma usina fotovoltaica no anexo 2 e celebramos um contrato com a concessionária de eletricidade para fornecimento de energia solar para abastecer o Supremo. Temos 90% já contratados de energia solar para abastecer o Supremo. E os 10% restantes nós estamos compensando. Ali o número foi 5.550 árvores no bosque do Supremo Tribunal Federal, também chamado Bosque dos Constituintes. Eu mesmo plantei na semana passada um ipê amarelo e, aliás, recebi hoje aqui um belíssimo presente também, um quadro de um ipê amarelo que eu queria agradecer ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul pela gentileza. Trocamos todas as lâmpadas tradicionais por lâmpadas LED, abolimos as garrafas plásticas e contratamos uma consultoria para fazer o inventário das emissões do tribunal e aprovamos no CNJ o programa Justiça Carbono Zero, prevendo que todos os 91 tribunais do país, fora o Supremo, apresente o seu plano para inventário das emissões, para a diminuição, a redução das emissões e a compensação das emissões que sejam inevitáveis. Em matéria de desjudicialização sobre execuções fiscais e ações previdenciárias, já falamos, fizemos uma resolução, isso é muito importante para a Justiça do Trabalho, para prestigiar e valorizar a Justiça do Trabalho, que tem um papel importantíssimo num país desigual como o Brasil é, e onde muitos empregadores descumprem a legislação trabalhista e a Justiça do Trabalho está lá e faz muito bem o seu papel de fazer com que ela seja cumprida. Mas também precisamos enfrentar uma indústria de reclamações que, por vezes, faz mal ao país, porque o excesso de judicialização dificulta a empregabilidade, a formalização do emprego, a segurança jurídica e o próprio investimento que, em última análise, favorece o trabalhador. E, portanto, nós previmos que, se empregador e empregado estiverem assistidos por advogado ou por sindicato no momento da rescisão e levarem esse termo de rescisão para homologação na Justiça do Trabalho, aquilo vale como quitação final e não é mais possível o ajuizamento de reclamação trabalhista, salvo algumas raríssimas exceções que nós previmos.
Portanto, empregador e empregado de boa fé, assistidos juridicamente, vão eliminar a profusão desnecessária de reclamações trabalhistas. Nós tivemos uma reunião recente e as estatísticas já revelam uma quantidade relevante de homologações perante a Justiça do Trabalho. Desjudicializamos o inventário com menores, basta que haja anuência do Ministério Público, ele poderá ser feito em cartório, e há uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público disciplinando como se fará a atuação do Ministério Público, isso tudo com a previsão de um aplicativo para que possa ser feito de maneira singela e por aplicativo de celular ou usado no computador. Fizemos uma resolução sobre litigância abusiva, com recomendações, com exemplos de medidas judiciais para serem tomadas nos casos concretos diante dos comportamentos abusivos, exemplos de medidas judiciais que podem ser tomadas nesses casos e exemplos de medidas gerenciais que os tribunais podem tomar para lidar com o problema. Nós fizemos um mapeamento de todas as ações que são movidas contra o poder público no Brasil, federal, estadual e municipal, e apuramos as áreas de incidência. Na União, ações previdenciárias, tributárias, servidores públicos, saúde e trabalhistas, e nos estados, Distrito Federal e municípios, servidores públicos, ações tributárias de saúde e trabalhistas. Temos um diagnóstico muito preciso com as áreas e com as causas de pedir, e estamos começando a fazer reuniões para pensarmos as soluções para enfrentarmos essa litigiosidade. E agora, e por fim, as metas para o Poder Judiciário. Em 2024, a meta 1, que era julgar mais processos que os distribuídos, até 31 de outubro foram distribuídos 23 milhões de processos, julgados cerca de 25 milhões, portanto, conseguimos cumprir essa meta, parabéns a todos os tribunais. Meta 2. Julgar os processos mais antigos. Nos mais antigos, nós previmos que deveriam ser julgados 100%, o STJ julgou 99%, o STM 91%, a Justiça Eleitoral 84%, o TST 84% e a Justiça Federal 81%. Em relação à meta 10, os processos ambientais indígenas e quilombolas, nós cumprimos mais de 150% da meta. E agora, as propostas para o ano que vem é manter a faixa de 100% para os processos mais antigos, de quem ainda não conseguiu. A meta 4, é preciso acabar de julgar os crimes contra a administração pública distribuídos até aquelas datas sob pena de prescrição pela nova legislação e prever uma meta mais ambiciosa em razão da emergência climática para julgamento dos processos ambientais. Como eu disse, essa não era uma apresentação retórica, eu queria mesmo era percorrer o que nós temos de números e que exaltam o Poder Judiciário. Eu estive na China em julho. A China tem 1 bilhão e 400 mil habitantes, mais de 6 vezes o número de habitantes do Brasil, tem 45 milhões de processos e 120 mil juízes. Esse é um dado que dá os números do volume de trabalho que os juízes brasileiros têm, com o seu corpo de 18 mil juízes especialmente produtivos. Além disso, vimos as realizações que tivemos e as metas que nós queremos alcançar. Eu antes, ao encerrar, na verdade, nós vamos passar um breve vídeo sobre o portal único do Poder Judiciário, que talvez seja, do ponto de vista prático, operacional, uma das principais realizações, quando todo mundo se familiarizar com essa inovação, a vida vai ficar imensamente mais simples. Mas eu, antes de passar esse filme, eu queria encerrar essa apresentação dizendo, eu sou professor há 40 anos, fui advogado por 30 anos, sou juiz há 11 anos e tenho muito orgulho de presidir o Poder Judiciário no Brasil
Queria reiterar aqui a minha convicção de que um juiz íntegro, um juiz preparado, um juiz trabalhador, é uma dádiva para o país, para a democracia e para a justiça. E nós temos a felicidade de termos juízes recrutados em concurso público e de grande independência no país. E, portanto, orgulho de presidir o judiciário mais produtivo do mundo. E queria dizer que a vida me deu o privilégio, eu diria, a bênção de poder servir ao país como juiz e agora como chefe do Poder Judiciário, sem ter absolutamente nenhum outro interesse nessa vida que não seja fazer um país melhor, fazer um país maior, fazer uma justiça capaz de atender tão bem quanto possível a população brasileira. Antes de sermos um poder, nós somos um serviço público. Portanto, temos o dever de sermos eficientes, temos o dever de tratar com cortesia e gentileza todo mundo que bate às portas do Poder Judiciário com uma pretensão legítima. Eu sempre gosto de lembrar aos juízes, sobretudo aos iniciantes, que a testemunha que comparece a uma audiência, a parte que comparece a uma audiência, a impressão que essas pessoas vão levar do Poder Judiciário é naquele momento. E, portanto, tratar essas pessoas com gentileza, com respeito e consideração, é fazer um bem pela imagem do Poder Judiciário. Eu, nesse momento, queria agradecer mais uma vez. Eu tenho viajado pelo Brasil, eu estive conversando com juízes de quase metade dos estados brasileiros e pretendo, esse ano que entra, cobrir a outra metade. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a ajuda que tenho recebido, as ideias que tenho recebido, o apoio que tenho recebido, a troca de energia boa e de afeto. E eu gosto de dizer que a afetividade é uma das energias mais poderosas do universo. E, portanto, com visões diferentes, com opções pessoais e políticas diferentes, nós somos uma comunidade fraterna, unida pelos valores que estão na Constituição e que devem nortear a nossa atuação. De modo que todos nós possamos ser iluminados para continuarmos a cumprir a missão elevadíssima que a vida nos deu. E agora nós vamos falar, num breve vídeo, 1 minutinho, sobre essa importante entrega que nós temos, que é o portal de serviços jus.r, que vai permitir a todos os usuários, na verdade a todas as pessoas, independentemente do sistema utilizado no tribunal. Logo que eu assumi, ainda no encontro anterior, eu disse que o CNJ não vai impor a utilização de nenhum tipo de sistema. Os tribunais vão poder utilizar o sistema que quiserem. O que nós vamos fazer é criar uma interface única para o usuário, de modo que não importa o sistema que o tribunal utilize, nós vamos ter um portal único de serviços para todos os usuários e, portanto, o que está por baixo é um problema de cada tribunal. O usuário vai poder se beneficiar de um portal único que vai permitir, na verdade, passa a permitir, porque estamos lançando hoje, a consulta do andamento e a consulta às peças de todos os processos em tramitação no país. Qualquer cidadão vai ter acesso a isso, evidentemente com as limitações do que seja próprio da parte e do advogado, mas o público em geral também vai ter acesso e os advogados habilitados vão poder fazer o peticionamento intercorrente e uma consulta nacional por CPF e CNPJ. Queria aqui agradecer a todos os que trabalharam nesse projeto, que eu considero muito importante. Ainda vai ter o gabinete do juiz, que em breve nós vamos explicar e que vai facilitar a vida de todo mundo. Queria cumprimentar e agradecer ao coordenador desse projeto, que foi o juiz auxiliar Doroteu Barbosa Neto.
vamos passar um breve vídeo e acabou a parte séria dessa noite e nós vamos ouvir, com muito gosto, uma surpresa boa que temos, que é o professor, historiador, grande palestrante, Leandro Carnal. E, na sequência, não sei se isso foi divulgado já publicamente, teremos um show com o maravilhoso artista aqui de Mato Grosso do Sul, Almir Sater. Agradecendo imensamente, do fundo do coração, a ajuda, a presença, a colaboração de todos, e teremos mais um ano de trabalho árduo pela frente. Declaro encerrada a abertura desse encontro nacional e amanhã teremos todas as reuniões de trabalho. Muito grato, grande abraço e vamos nos divertir. Uma boa noite. Muito grato. Agora o Poder Judiciário tem uma cara única, jus.br, um novo portal que centraliza e simplifica o acesso aos principais serviços judiciais do Brasil. Uma experiência inovadora, com navegação padronizada entre os serviços da plataforma digital do Poder Judiciário. No portal, você pode consultar o andamento de processos de qualquer tribunal do país, acessar documentos, fazer petições e ainda ler as comunicações do Domicílio Judicial Eletrônico e do Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Enviar ofícios, cartas precatórias e cartas de ordem, além de efetivar declínios de competência. Na página inicial, você pode favoritar os serviços que mais utiliza, além de conferir notícias e avisos importantes. Acesso simplificado e seguro, interface intuitiva. Tudo isso para tornar o judiciário mais ágil, eficiente e acessível para todas as pessoas. Acesse jus.br e dê mais um passo rumo à transformação digital do Poder Judiciário. JusBR, a justiça em um só lugar e ainda mais perto de você.